Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nessa aula de agora então a gente vai continuar a resolver exercícios de derivada, mais especificamente exercícios de encontrar a reta tangente a uma curva num determinado ponto, que foi o que a gente já fez na nossa aula anterior. Bom, a curva agora ela tem a equação y igual a 1 sobre a raiz de x, certo? E novamente o que a gente está buscando é o coeficiente angular da reta tangente a essa curva num ponto de abscissa x igual a, ou seja, num ponto genérico. Tá? Bom, então, lembrando, o coeficiente angular da reta tangente a uma determinada curva é a primeira derivada dessa curva, num ponto, no caso aqui, um ponto genérico x igual a. Então, o que a gente está buscando nesse primeiro item é o y' de A, que por definição é o limite quando, a gente pode usar outra definição, que é quando h tende a zero, de o y de A mais h, que vai ficar 1 sobre a raiz de A mais h, menos 1 sobre a raiz de A, tudo isso sobre h. Tá? Utilizando aí a segunda forma de escrever a derivada. Bom, aí aqui, o que a gente faz? Bem, esse limite, ele está dando uma indeterminação. Por quê? Porque quando h tende a zero, isso aqui está indo para 1 sobre a raiz de A. Então, fica 1 sobre a raiz de A menos 1 sobre a raiz de A. Então, em cima está dando zero, embaixo está dando zero também, porque é o próprio h. Então, a gente tem que se livrar dessa indeterminação. Para a gente se livrar dessa indeterminação, um bom começo é igualar os denominadores, e para isso eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de A, e aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de A mais H. Certo? Então, o que isso aqui nos dá? Isso aqui nos dá então o seguinte, Isso aqui nos dá então o limite quando o H tende a zero. Então a gente ficou com em cima, a gente ficou com raiz de A menos a raiz de A mais H, tudo isso sobre a raiz de A vezes A mais H, sobre quem? Sobre H. Bom, então arrumando aqui, isso aqui é o limite quando o h tende a zero do raiz de A menos a raiz de A mais H sobre H vezes a raiz de A vezes A mais H. Tá. Bom, a gente não se livrou da indeterminação ainda porque continua dando zero sobre zero. O ponto agora é que a gente pode fazer o seguinte. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de A mais a raiz de A mais H, o que vai acontecer? Em cima, isso aqui vai virar o quê? Isso aqui é um produto da diferença pela soma, então isso daqui é o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, que vai ficar então menos A menos H, porque eu troco o sinal de todo mundo. Então, de cara, A menos A vai embora. E aí, sobrou esse H aqui, Esse H simplifica com esse H aqui embaixo, ficando aqui o quê? Ficando aqui menos 1. Então, esse limite, ele vai dar o quê? Então, agora eu me livrei da indeterminação, porque agora não tem mais o problema das coisas zerarem. Então, aqui, quando h tende a zero, isso aqui vai ficar a ao quadrado. A raiz de a ao quadrado, para um a qualquer, é o módulo de a. Nesse caso específico aqui, como a nossa curva é 1 sobre a raiz de x, o x não pode ser negativo, logo o a certamente não é negativo, e tampouco o zero, Porque se o x for igual a zero, fica 1 sobre zero. Então, certamente o valor de x aqui é positivo, logo o valor de A aqui também é positivo. Então, isso aqui vai ficar exatamente
menos 1 sobre A, vezes o quê? Vezes raiz de A mais raiz de A dá 2 raiz de A. Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa x igual a 1, onde CA é o número genérico, certo? Então, a gente conseguiu achar, então, o coeficiente angular da reta tangente a essa curva para um x igual a qualquer, beleza? Então, dessa forma, a gente resolveu esse item. Bom, nesse item B, o problema pede a equação da reta tangente à nossa curva no ponto de coordenadas 4, 1 sobre 2. Bom, então só lembrando, né, a equação da reta tangente é y menos yp igual a y' de xp vezes x menos xp, onde xp e yp são as coordenadas do ponto que a gente tem, e o y de xp é o valor da derivada no ponto para o ponto de abscissa xp. Bem, então esses valores aqui nós já temos, né? Então a gente já fica com... Então isso aqui vai dar y menos 1 sobre 2 igual, eu vou dar um espaço aqui, x menos 4. Então o que está faltando agora é o quê? O que está faltando agora é o valor da derivada quando x é igual a 4. Então para isso basta substituir o que a gente achou no item anterior, então vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 2 raiz de 4. Então isso aqui dá menos 1 sobre 16, né? Porque raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui ficou então como? Isso aqui então ficou y menos meio igual a menos x sobre 16. E aí, bom, menos 1 sobre 16 vezes menos 4 vai dar mais 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 mais meio, isso dá 3 quartos. Então, eu tenho que y ele é igual a menos 1 sobre 16 x mais 3 quartos. Então, essa equação aqui é a equação da reta tangente à curva, de equação y igual a 1 sobre raiz de x, no ponto de coordenadas 4 sobre 2. Tá? Então, repara que a parte mais difícil, como sempre, é achar a derivada da função no ponto. Esse é o ponto central para você achar a equação da reta tangente, certo? Bom, então dessa maneira a gente matou a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula.